Nesse vídeo eu quero te trazer como você pode escalar para 6 dígitos por mês a tua mentoria High Ticket, utilizando funis de marketing e processos comerciais, que é a metodologia que a gente implementa aqui também na Zero Nova para os nossos clientes. Bom, então, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Longatti, um dos sócios aqui da Zero Nova. Eu fico responsável por toda a parte comercial aqui, o meu sócio, a parte de marketing. E a primeira coisa, se você ainda não conhece sobre o trabalho da Zero Nova, nós somos uma aceleradora de mentores. A gente já está aí desde 2022 no mercado digital, com diversos mentores acelerados, implementando funis high tickets, né? E aqui nesse vídeo eu quero abrir a caixa preta para você de toda a nossa operação aqui que a gente implementa e que a gente gerencia aqui para os nossos clientes, mentores que batem aí diversos múltiplos 5 dígitos, 6 dígitos de faturamento com mentorias high ticket utilizando funis de marketing e processos comerciais. Então, cara, tem muito conteúdo aqui. Assiste com calma esse vídeo, pega teu caderno de anotações e vamos com tudo, tá? E antes de mais nada, né, também, para quem que é esse vídeo? Principalmente para mentores e consultores que já têm uma oferta validada, ou seja, já venderam de alguma vez essa oferta e agora querem escalar. Às vezes tem uma venda aqui, uma venda ali, no mês não vende, no mês vende alguma coisa, precisam escalar, precisam de previsibilidade, tá? Por que isso não é para mentores iniciantes? Porque você não precisa de uma estrutura robusta como essa que eu vou te apresentar aqui para fazer os seus primeiros 5 mil com mentoria, 10 mil com mentoria. Isso daqui eu estou falando de uma estrutura para bater 6 dígitos por mês com mentorias high ticket, mentorias ou serviços, enfim, essa estrutura serve para ambos, tá? Bora lá então? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui para ter uma estrutura, levando em consideração que você já tem um negócio estruturado, você já tem a sua mentoria, provavelmente você já se posiciona no Instagram, agora o que você precisa é plugar uma estratégia efetiva. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar da nossa metodologia são os funis de marketing. Como assim? O que são esses funis? A gente ouve muito falar, né, sobre funis de vendas, funil de marketing, funil comercial. Basicamente, né, o funil de marketing em si são estratégias que a gente vai estar utilizando para gerar, vão gerar demanda, vão gerar MQLs para o time de vendas por meio de marketing, né? Ou seja, como assim? O que é MQL? MQL, se a gente ver aqui, Marketing Qualified Lead, ou seja, leads qualificados pelo marketing. Não é só leads. Qual que é a diferença de leads para Marketing Qualified Leads? Leads para MQLs. Lead pode ser qualquer pessoa que deixou teu nome, e-mail e telefone. Mas MQL já é aquele lead que está dentro do teu perfil de cliente ideal. Você tem essa separação hoje aí? Você tem essa clareza de quem é o teu perfil de cliente ideal? Se você não souber como estruturar isso, comenta aqui nesse vídeo já, que eu faço vídeo só falando como estruturar o teu perfil de cliente ideal, que a gente chama também muito no mercado de ICP. Tá? Então, o objetivo de funis de marketing, né, que você vê, por exemplo, ali, funil de desafio, né, a gente vai até falar aqui de exemplos, por exemplo, funil de aplicação, funil de sessão estratégica, funil de isca gratuita, sabe aquela galera que, e-book gratuito, coloca aqui teus dados para você baixar, vai chegar no e-mail. Isso é um funil de marketing, porque ele está gerando leads, gerando MQLs para quê? Para depois, lá no processo de vendas, como time comercial, a gente converter isso em venda. Depois a gente vai falar mais sobre o processo comercial. Mas aqui, a gente tem diversos exemplos de funis de marketing. Por exemplo, funil de aplicação. Geralmente, funil de aplicação ele é um funil mais direto, já falando sobre o produto. Aplique-se para tentar uma das vagas da minha mentoria, né? Você já vende. Só que ele vai funcionar muito bem com quem é um público quente, que já te conhece, né? Ou ele precisa ter passado por um aumento de nível de consciência para ele se aplicar, para fazer sentido essa aplicação para ele.
Ninguém acorda do nada, vou comprar uma mentoria tal. Primeiro ele identifica o problema e tudo mais. Então, aí um outro funil que entra muito em conjunto com o funil de aplicação é o funil de sessão estratégica. Qual que é a diferença dos dois? O funil de sessão estratégica, você não fala da mentoria já de cara. Você traz justamente para uma sessão estratégica gratuita, cada um fala o nome, consultoria gratuita, sessão de mapeamento, diagnóstico de posicionamento, diagnóstico de XYZ, cada um dá um nome, mas no final das contas, o que é? É trazer o lead, o teu perfil de cliente ideal, para uma reunião gratuita, que você vai entregar alguma coisa de graça para ele. Óbvio, né? Você tem que entregar algo de graça, até pelo lance da reciprocidade e tudo mais, mas lá você faz o papel, né, de elevar o nível de consciência da pessoa, enfim, para depois vender o produto, para depois fazer um pitch de vendas. A gente tem funil de isca gratuita, né, que é o e-book lá que eu comentei. Funil de workshop pago, que é isso? É aquele funil, por exemplo, que você vende ingressos para um aulão no Zoom, por exemplo, né? Pode ser funil de evento presencial, também funciona, né? Então, a gente tem, aqui são alguns exemplos, muito provavelmente você já viu diversos aí, eu quero até trazer exemplo de fluxo, né? Como que funciona o funil de sessão estratégica, né? Que a gente tem aqui, ó. No marketing, a gente tem a pessoa vindo do anúncio, ela vai para uma landing page, essa landing page está oferecendo aqui, ó, uma sessão de diagnóstico, né? Aqui, ó, a gente não fala sobre a mentoria, né? Ela vai ser apresentada lá na call de vendas. A gente tem, por exemplo, a parte do opt-in. O que é o opt-in? Aquele pop-up que aparece falando, pedindo o nome, e-mail e telefone, os primeiros dados, né? Ou o nome, WhatsApp, Instagram. Aqui a gente usa Instagram, por exemplo. A gente não usa e-mail nesse primeiro momento. Por quê? Por que a gente coloca opt-in? Porque se a pessoa for para o formulário depois, que já tem mais perguntas e ela desistir, a gente já coletou as primeiras informações. Então aqui, ó, o formulário de qualificação, ele vai coletar os dados de aplicação para qualificar o lead. Então se você tiver, por exemplo, uma SDR, a gente vai falar lá em comercial o que é uma SDR, você consegue diminuir o número de perguntas. Como assim qualificar? Lembra lá do MQL? É isso, você vai colocar perguntas estratégicas para identificar, pô, essa pessoa que preencheu aqui, ela é perfil qualificado? E aí, a depender, né, a gente pode ter dois tipos de página. Uma página já liberando para o agendamento com um vendedor, com um mentor, né? Ou, né, uma página ali de análise da aplicação. Recebemos sua aplicação, em breve entramos em contato, né? E o lead ele já vai pro CRM. Quer ver um exemplo? Vou pegar aqui de um cliente nosso, uma página que a gente estruturou para ele. Então percebe que aqui a gente não está falando em nenhum momento sobre mentoria. Em 30 minutos vamos te mostrar como comprar imóveis desvalorizados, reformar gastando pouco e revender com mais de 30% de lucro, mesmo sem ter experiência na área. Cara, olha essa promessa, que incrível. Se você quer multiplicar o seu patrimônio investindo em house flipping e ter lucros extraordinários em poucos meses de reforma totalmente segura, agende uma reunião com o meu time. Tá falando de mentoria aqui? Tá falando do produto? Não tá. Concorda? Ele tá aqui, ó. Agende sua reunião com o meu time. Eu colocaria até aqui, ó, reunião gratuita, né? Alguma coisa assim, ó, consultoria gratuita, já tem aqui, né? Consultoria 100% gratuita. E aí, qual que é o processo? O lead vai lá para uma reunião com o closer, recebe, né, algumas direções, a gente fala, entrega o que o cara tem que fazer e o porquê que ele tem que fazer, mas não entrega o como, né? O como é o quê? Tá lá na mentoria. Se ele quiser saber como fazer, né, ele vai lá para a mentoria. Então aqui é um exemplo, né, de página que a gente estruturou. Nessa consultoria vamos identificar o seu momento atual, mostrar suas possibilidades, criar um plano personalizado. Pô, a pessoa já é uma isca, funciona da mesma forma que você soltar um e-book, por exemplo, né? E daí lá no e-book você vai conseguir fazer um conteúdo que eleve o nível de consciência da pessoa, da mesma forma de uma call de vendas, para poder vender depois para ela tá mais pronta para receber uma oferta. Show? Espero que já tenha ficado claro aí para você, então, esse fluxo. Vamos voltar lá pro nosso mapa mental. Então a gente viu aqui os tipos de funis, beleza? A gente viu o exemplo acima.
Agora, como funciona na prática para você implementar um desse, né? Se a gente ver aqui, eu tenho até aqui em cima, ó, é outro vídeo que eu vou gravar, mas aqui é o fluxo completo, né? Do anúncio leva para uma página formulário, agendamento, reunião e venda. Vou fazer um vídeo depois sobre métricas, né? Que você tem que estar de olho aqui. Mas enfim, bora voltar lá. Como que funciona na prática para você executar isso, colocar a mão na massa? O que você precisa fazer exatamente? Então, primeira coisa, a definição da estratégia. Ou seja, isso inclui o budget que você vai colocar nesse funil, quem que é o ICP, o cliente ideal, né? Porque a comunicação que você vai utilizar nos anúncios, ela tem que estar falando com esse perfil de cliente ideal, senão de nada adianta você ter o melhor gestor de tráfego do mundo, você ter aí a página mais bonita do mundo, a página mais rápida do mundo, se a comunicação não estiver clara, não estiver falando com o teu cliente ideal, não vai funcionar. Então, essa mensagem, né, a comunicação, ela precisa estar clara, né? Outra coisa que a gente vai levar em consideração é o tipo de funil, né? Pô, tem vários aqui. O que se encaixa mais para o teu negócio? Cada um tem seus prós e contras, né? Pô, será que você que está começando agora já vai fazer um workshop pago? Eu não faria, tá? Eu acho que tem outras formas de conseguir dar os primeiros passos sem precisar fazer uma estrutura tão robusta, né? Pô, você já está rodando, enfim, aí cada caso é um caso, né? Não existe também fórmula mágica, mas aí a gente vai analisar o tipo de funil e principalmente a oferta. Cai no mesmo ponto da comunicação. De nada adianta a gente atrair esse cliente ideal, tá falando com ele nos anúncios, mas uma oferta fraca, uma oferta ali que não gera desejo na pessoa, não está comunicando com os desejos ali dela, não vai vingar, né? Então é muito importante esse passo. Antes de escrever copy, antes de fazer design e tal, cara, tem que definir muito bem essa estratégia, tá? Para você também não perder tempo, não gastar dinheiro, enfim. Cara, faz uma pesquisa de mercado, entende, ó, o que teus concorrentes estão fazendo, para primeiro saber o que está dando certo e como que você pode se diferenciar a partir disso. É muito importante fazer essa pesquisa de mercado, beleza? Próximo passo, criar copy, criar material de copywriting, ou seja, criativos a gente vai precisar, né? Então a gente vai rodar tráfego, vão ter criativos que vão estar chamando a atenção daquela pessoa para a página, para ela preencher e tudo mais, tudo movido por copy. A copy da landing page. Lembra, tudo tem que estar conversando, que é o que a gente chama aqui, ó, da definição aqui de estratégia, da mensagem. Porque imagina você tá falando A no criativo, na página você tá falando B, e aí o SDR que entra em contato com o lead que acabou de preencher tá falando C, não tá alinhado. Não vai funcionar. A gente tem que ter uma comunicação contínua ali, que não saia do padrão para não causar estranheza. Imagina, a pessoa veio por um assunto no anúncio, caiu na página e está falando de outra coisa, daí ela sai. Então a gente tem que ter muito claro, tem que tomar muito cuidado com esse lance da comunicação do teu funil por completo. E aí depois vai criar design, né? Criar design de criativo, vai criar design da landing page. Então eu coloquei aqui o exemplo da página que a gente montou, pô, que página legal, bonita, né? Tudo bem aí, nosso cliente ajuda, né? Modelo da Globo, mas a página, pô, tem que estar apresentável, né? Tem que estar apresentável, tem que estar com design legal, uma copy legal para converter, né? Uma logozinho aqui, tá? Integrar LP com formulário de qualificação. Então, ó, se a gente vir aqui, ó, e preencher, o que vai acontecer? Ele vai ir para o formulário de qualificação. Esse formulário, na verdade, a gente usa uma plataforma que é o Typebot, ó. E aí a gente consegue fazer um pouco mais dinâmico, tem benefícios ali por trás também que a gente consegue fazer. E aí, tudo isso daqui vai para o CRM depois. Vou mostrar depois para vocês o nosso CRM que a gente utiliza aqui. Então, todos os leads que passam por esse processo, eles vão ser mapeados
da onde eles estão vindo, qual anúncio, qual campanha, se veio do Instagram, do Facebook, do YouTube, se veio de qual público, ou se foi de uma campanha de stories. A gente tem tudo isso traqueado para entender o quê? Qual dessas fontes a gente tem que investir mais, que está dando mais retorno. Muito importante essa análise dos dados, né? Então a gente integra, né, a LP com o formulário que você precisa fazer, e esse formulário, né, depois leva para um agendamento automático. Deixa eu ver se eu pego aqui o exemplo. Aqui o exemplo, a pessoa acabou de preencher o formulário, ela já cai aqui, ó, na página para agendar o horário com o time comercial ou com o próprio mentor, né? Então já fica aqui o agendado e isso já vai lá para o CRM também, né? Então, além disso, essa pessoa ela tem que receber sequências de e-mails e SMS com lembrete da reunião, para a gente evitar o que a gente chama de no-show, ou seja, não comparecimento, que é muito comum em processos comerciais. Tá gerando lead pra caramba, muita reunião agendada, mas aí o closer vai lá, vai participar da reunião, o vendedor, né? E a galera não aparece, não comparece. E aí a gente tem alguns pontos ali para identificar, né? Então, o que a gente sugere? Manda um e-mail de confirmação na hora que a pessoa se aplica, um e-mail 24 horas antes da reunião, um e-mail 1 hora antes, e-mail e SMS, tá? E e-mail e SMS 5 minutos antes. Sobe os anúncios, beleza? E otimiza, né? Então a gente sabe muito bem que nem sempre a primeira versão que você fizer da tua estrutura de funil, ela vai já performar de início. A gente tem que ter as métricas ali em mãos para saber qual engrenagem a gente tem que mexer ali para melhorar. É a página, a conversão da página, é a copy de não sei das quantas. A gente tem que ter isso muito claro. Então aí entra o processo de otimização das campanhas, que não necessariamente é só no tráfego. Tá? O tráfego é um dos pilares que a gente fala aqui, mas tráfego não faz milagre se você tem uma copy ruim, uma página ruim. Então a gente tem que ter esse olhar holístico, tá? Para o processo como um todo. E aí a gente vem aqui para os principais KPIs. E claro, aqui é um exemplo de funil que eu estou te apresentando, que é o clássico funil, né, de sessão estratégica, consultoria gratuita, que funciona muito bem. E você pode estar testando outros tipos de funis, como eu mostrei acima, né? A dinâmica pode ser que mude um pouco, né? De uma aula ao vivo no Zoom para um funil de aplicação, por exemplo. Mas depois, qual que é o princípio? A gente trazer pessoas para o processo que a gente vai conscientizar ela sobre a dor dela, sobre o que ela está precisando para dar o próximo passo, e depois a gente oferta o produto numa call de vendas de preferência, que daí você vai ter muito mais chances de vender do que se você fizer a oferta e mandar, por exemplo, numa aula no Zoom, você faz a oferta ali e manda o link de checkout. Nem todo mundo vai clicar ali e já vai pagar. Então por isso que é importante o processo comercial, para a gente conseguir ter mais assertividade nessas conversões, tá? Principais KPIs. O primeiro deles, de leads gerados, né? Leads gerados. O custo por lead. Quanto está o teu custo por lead hoje? Quanto que você aceita pagar custo por lead? Claro que é uma métrica que, cara, se tiver caro, mas se tiver dando ROI, tá tudo certo. Se o custo por lead estiver caro, mas a alta taxa de conversão na reunião tá boa, né? Todo o restante ele tá dando lucro, bom lucro, não se preocupa com isso, não noia com isso. Óbvio, sempre dá para melhorar, mas existem outras métricas também mais importantes. Conversão da landing page é um ponto para se olhar também, a cada 10 que estão entrando lá na tua landing page, quantos estão convertendo para ser um lead? Beleza, uma coisa é custo por lead, outra coisa é custo por lead qualificado. É tão bonito, né? A pessoa falar assim, eu já vi de monte isso, de monte. A pessoa falando, cara, meu custo por lead tá de R$13. Pô, tá gerando lead demais, 200 leads no mês. Tá, mas quantas vendas você fez? Eu fiz 2 vendas. E aí você vai ver, de 300 leads,
10 é MQL. Por quê? Porque a comunicação do funil não está alinhada, só está trazendo gente desqualificada. Aí a gente tem uma falsa impressão de que o nosso custo por lead está maravilhoso, mas o time comercial não está convertendo. Aí ou às vezes é processo comercial, ou às vezes é o marketing que não está gerando lead qualificado. Por isso que é importante a gente metrificar os MQLs. A gente tem que ter essa sincronia do marketing e do comercial para não virar uma guerra do que o marketing está gerando lead, para eles tudo certo, daí o comercial vem e não está fechando, não, é culpa do marketing. E o marketing falando, não, eu estou gerando lead para vocês. E o comercial, não, mas os leads não estão vindo quentes. Então tem que ter um consenso. O que é um lead qualificado? É o cara que fatura tanto, é o cara que está nisso. Pô, o marketing gerou esse cara? Tudo certo. Por isso que a gente metrifica isso, né? É muito importante quanto está sendo o teu custo. Às vezes o teu custo por lead está R$100, mas o custo por lead qualificado está de 500, está de 1.000. Né? Então é um ponto a se analisar. E quantos por cento desses leads que estão sendo gerados são leads qualificados? E óbvio, aí tem outras métricas como o CTR, métricas secundárias, né? CTR, CPM, enfim. Mas aqui o principal, tá? Bom, matamos então marketing. O objetivo aqui é a gente gerar demanda qualificada para o nosso time comercial, faca na caveira, pegar toda essa galera que a gente gerou pelo marketing e, cara, destruir ali, trazer receita para o time, receita para a empresa, na verdade, com um processo comercial efetivo. Agora vamos falar sobre comercial. Vem cá. Primeiro de tudo, se você ainda não tem um processo comercial, se você ainda não faz ideia do que é um processo comercial, cara, basicamente o processo comercial é um time, né, que vão ter SDRs, closers, social sellers, hunters, para converter, gerar demanda às vezes e converter, né, essas oportunidades geradas do marketing em receita. Não necessariamente só isso, mas você tendo só um SDR e um closer para fazer isso. Aí você pode adicionar um social seller, um hunter, que a gente vai falar aqui, para também gerar demanda em paralelo com o marketing, tá? Então, cara, uma estrutura ali legal de um time comercial, o que é? Pô, você tem um SDR, que é um pré-vendedor. O que ele vai fazer? Qual que é o papel dele? A gente não viu aqui o funil, né? Vamos voltar aqui. Um funil, a galera se aplicando aqui nesse funil. O SDR, ele vai entrar em contato com todas essas pessoas que se aplicaram, primeiro, para qualificar esse lead, entender se ele está dentro do perfil de cliente ideal e agendar a reunião pro vendedor, tá? Qual que é o ponto? Se a gente não tem esse SDR, a gente não tem filtro e aí passa todo mundo para o vendedor e a gente não pode deixar que isso aconteça. Por quê? Lead desqualificado na call de vendas não dá. O vendedor vai ficar 1 hora ali falando com um cara que não tem um perfil, que não vai fechar, você só está jogando o teu tempo fora, tá? Então o SDR, a principal função dele aqui é essa e claro, aquecer o lead, levantar a bola ali do vendedor para a reunião, deixar o lead ansioso pela reunião de vendas com o closer. Próximo ponto, closer. Pô, o closer é o cara, o vendedor, é o cara que vai entrar na call ali para fazer fechamento. Ele vai seguir o framework de vendas já definido aí pelo teu time ou, enfim, se até ele já quiser seguir alguma coisa já definida, né? E ele vai fazer reuniões, nem todo mundo, reuniões não, ele vai fazer follow-ups, nem todo mundo fecha ali na hora. Óbvio que o nosso objetivo é ter o fechamento em call de vendas, mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Então o vendedor ele vai fazer follow-ups constantes para essas oportunidades que estão em abertas serem fechadas, tá? Social seller, o que é o social seller? É o cara que vai gerar demanda inbound através das redes sociais. Como assim inbound? Dentro do teu Instagram ali de especialista, a galera que curte suas postagens, a galera que comenta, que visualiza teus stories, que reage a teus stories, que te segue. O social seller, ele vai ver todo mundo, ele vai ver quem tem perfil, ele vai conversar com essa pessoa, vai gerar relacionamento e agendar uma reunião pro closer. Então é uma outra geração de demanda além do funil de marketing, tá? Por que inbound? Porque daí a gente tem o hunter. Quem que é o hunter? O hunter vai fazer uma geração de demanda outbound.
ou seja, externa. Então, ele vai até outros perfis que não estão te seguindo de forma ativa, prospecção ativa clássica, prospecção ativa, para buscar novas oportunidades também, gerar nova receita. Tá? Muito poderoso isso daqui também. Na prática, como que funciona agora o processo para você sair daqui e já estruturar o teu time comercial? Primeira coisa, você tem que definir a tua etapa, as etapas do processo de vendas. Como assim? Pensa comigo, a gente tem uma lógica para seguir, né? A pessoa se aplicou aqui para reunião, ela vai ser contactada pelo SDR. E se ela não responder? Ou, por exemplo, entrou em contato, agendou reunião, é outro estágio, concorda? Então a gente tem que ter separado, cada lead está em momento do processo. E aí, né, a gente tem aqui, eu sempre gosto de aplicar esse processo comercial para os nossos clientes mentores aqui, que funciona muito bem. Base, o que é base? A galera que se aplicou ali no funil, caiu numa listagem, que daí o SDR vai pegar ali e vai entrar em contato com cada um deles. Contato, quem estamos em processo de contato para realizar agendamento. Reunião agendada, todo mundo que tem uma reunião agendada. Então é legal porque daí o closer entra lá e vê, tenho tantas reuniões nesse dia. Reunião realizada, pessoas que estão com a reunião feita e às vezes ainda está meio em cima do muro, está ali em processo de negociação, né? Está em processo de decisão. E fechamento. Fechamento, a pessoa falou, cara, eu vou fechar. Né? Aí você já joga para fechamento até ela pagar, até assinar contrato, dependendo do teu modelo de negócio. E aí ganho ou perda. Ou seja, deu bom a venda, joga para ganho, né? Vai ficar lá no CRM, já vai apontar lá, teve uma venda de 10 mil reais, de 20 mil reais. Tá? E perda é se esse lead, por exemplo, falar, fechei com outra empresa, parou de responder. Uma hora ele vai para uma sessão ali de perdas, para a gente não poluir nosso CRM também. Segundo ponto, você precisa criar um playbook de vendas da tua empresa, do teu negócio, tá? Porque pensa assim, você, mentor, trouxe vendedor, trouxe uma social seller, trouxe um SDR, você vai ficar explicando para cada um deles a mesma coisa de como funciona o seu negócio, quem é teu cliente, tal, os processos. Não, você vai ser inteligente, você vai concentrar tudo isso num documento que é vivo e que você vai atualizando ele conforme teu negócio vai acontecendo. Você vai criando novos processos, você vai colocando lá. Você vai, por exemplo, criando novos produtos, você vai colocar lá. Então, por exemplo, o que tem que ter no playbook de vendas? Tua história de especialista, como funciona a tua metodologia, sobre o produto, os valores, a parte da oferta, o que está incluso, os entregáveis, perfil de cliente ideal, as dores, as necessidades desse perfil de cliente ideal, argumentações, processo de vendas, né? Por exemplo, por exemplo, contornos de objeção, se o cara falar tal coisa, você vai falar isso, vai falar aquilo, como usar o CRM, tudo que tiver dentro do processo de vendas, você vai colocar nesse documento, porque aí você contrata uma pessoa nova, você vai dar tal documento, estuda, que daí daqui 3 dias você já está apto para estar atuando aí, por mais que tenha que passar pelo processo de rampagem do vendedor, ele já consegue sair fazendo as coisas, porque ele já teve um alinhamento, ele já está na mesma página. Tá? Então é muito importante você ter esse playbook de vendas se você quer crescer, se você quer ter uma estrutura profissional. Tá? Próximo ponto, define script do SDR e define script do closer, script de vendas. Tá? O SDR fazer abordagem, como qualificar as perguntas de qualificação, o que ele tem que olhar para entender se é qualificado ou não. Né? E o script de closer, desde a parte ali de abordagem inicial, né, de se apresentar, enfim, a gente tem os processos, né, tópico por tópico, de como funciona uma reunião de vendas. A gente tem até aqui o material que a gente libera para os nossos clientes mentores aqui, com script, né? A gente tem aqui script, por exemplo, processo de no-show, né? Vou falar sobre no-show também. E o no-show é importante porque é outra responsabilidade do SDR. Ele vai agendar a reunião, só que ele tem que garantir o comparecimento desse lead na call. Então não é só agendar, ele tem que comparecer. Né?
Então aí você tem que ter esse playbook, você tem que ter os scripts definidos para a galera começar a atuar. O que você pode usar de ferramenta? Primeira coisa, o CRM, né? O CRM, para que serve o CRM? Para você organizar leads, para você acompanhar as métricas, para você acompanhar a performance do teu time. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma plataforma nossa que você consegue, por exemplo, caiu todos os leads, né, desse funil aqui, eles já vão vir para cá. Aqui exemplo, óbvio, mas aqui as etapas, né? Base, contato, reunião agendada, realizada e fechamento. Pô, legal, fui lá, falei com o Carlos, deu bom, né? Fechou. Daí a gente pode vir aqui no Dash e vai ter aqui, venda de 15k, né? Aqui são dados de teste, mas olha que legal, imagina você ter esse Dash na tua empresa, aí no teu negócio, para acompanhar número de reuniões e tudo mais. Se você quiser saber mais, inclusive, para ter acesso a essa plataforma, também ter uma conta ali tua, chama a gente no Instagram, manda o direct ali, plataforma, eu vou deixar o link aqui também para você entrar em contato com a gente, tenho certeza vai fazer muito sentido para você, tá? Essa ferramenta de CRM você precisa ter, você precisa profissionalizar o teu negócio se você quiser crescer, tá? Segundo, PBAX. O que é isso? Ou PABX, PABX, sei lá, cada um fala de um jeito, mas qual que é o ponto? Você precisa ter uma ferramenta para ligar para o lead, tá? Você precisa ter, ligação é muito importante, funciona muito, só que, pensa o vendedor, ele vai ver ali o lead, ele vai pegar o telefone dele, ele vai discar, aí ele vai chamar, trampo pra caramba, daí ele vai falar se não vai ter histórico do que foi gravado ou não, né? Imagina que merda acompanhar isso. Então essa ferramenta de PBAX, ela serve para você conseguir fazer ligações direto do CRM. Então você tem, por exemplo, o contato aqui da pessoa, né? Vamos voltar ali. Imagina, você clica aqui, vai ter um botão de ligar. Você clica e já começa a ligar e aí fica o histórico depois. Fica o link da reunião, da ligação gravada para você acompanhar como teus vendedores estão ligando, estão falando. Esse é um processo daí de gestão que faz tem muita importância, né, para você treinar as pessoas. Então eu vejo que são duas ferramentas essenciais para todo gestor comercial, né, ter aí no teu time. Tá? E quais são os principais KPIs que a gente deve olhar aqui nesse processo comercial? Primeiro deles, né, reuniões agendadas. Por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque também reuniões agendadas pode fazer parte ali do marketing, no sentido de aqui acontece, né, eu mostrei para vocês de forma automática um agendamento. Né? Quantas calls foram geradas pelo marketing? Eu gosto de usar aqui como uma pré-call, ou seja, eu conto como um pré-agendamento, né? E o SDR entrando como a confirmação desse agendamento, como realmente contar como agendamento gerado, tá? Além de reuniões agendadas, quanto está o custo por agendamento? Quantos % dos leads que entraram no funil, quantos você está conseguindo agendar essa reunião? Agendar, não é nem comparecer, não é nem realizar a reunião. Isso é o trabalho do SDR, agendar e fazer a pessoa comparecer. Reuniões realizadas, número de reuniões realizadas, quanto está saindo o custo por reunião realizada e a taxa de comparecimento, ou o contrário, a taxa de no-show, a taxa de não comparecimento. É muito importante olhar isso, porque às vezes, cara, um simples ajuste nessa taxa de comparecimento, que às vezes uma taxa ruim, o que é uma taxa ruim de comparecimento? Abaixo de 70%. Imagina a grana que você está perdendo, faz as contas aí, se você já gera leads, já vende, a gente tem até uma calculadora depois para mostrar para vocês sobre isso, como que você consegue ver a grana que você está perdendo por ter uma taxa de comparecimento ruim. É uma grana que você perde por, às vezes, falta de processo, de como fazer um pitch de comprometimento para essa pessoa comparecer na call, né? A gente ensina aqui para os nossos mentores também a fazer isso, tá? Então acompanhe esses números e também aqui a parte de fechamento, você tem que entender como está teu custo por venda e o CAC. Qual que é a diferença, né? O custo por venda, a gente só pega investimento em tráfego e divide ele pelo número de vendas.
mas ainda não é um dado tão assertivo, concorda? Porque aí não está incluso, por exemplo, custos de plataforma, custo de time, custo de investimento em marketing. Então, no CAC, né, que é o que? É o custo por aquisição. A gente engloba tudo isso. E aí você vai ver se sua operação está no lucro ou não, né? Então, você vai englobar custo de time de vendas, investimento em marketing, ferramentas e tudo que envolver ali esse processo você coloca nessa conta para entender se tua operação está dando lucro, né? Por exemplo, você vende um produto de 5 mil reais e teu CAC está 2.500, será que está compensando? Isso só por adquirir esse cliente. E aí teus custos operacionais para entregar a solução, será que está fazendo sentido? Então fica de olho nisso. E também a taxa de fechamento. Quanto teus vendedores estão fechando a cada 10? Essa é outra métrica para você olhar. E assim, tem que estar acima ali de pelo menos 20%, 25%. Tá? Ideal acima de 30%. Show! Pessoal, assim, esse é o resumo aqui de tudo, né, para você estar implementando hoje mesmo, começando hoje mesmo a estruturar esses processos para você conseguir escalar a tua mentoria ali para 6 dígitos por mês. Tá? E aí, próximos passos, né? Como você pode iniciar isso? A gente tem, deixa eu colocar aqui no meu rosto. Então, nossa, ficou ruim essa qualidade aqui, mas anyway, né? Você tem duas formas de agora olhar para tudo isso daqui. A primeira delas é você pegar tudo que eu te apresentei, né, e executar por conta própria. Provavelmente você consiga, né? Mas vão faltar algumas coisas, pode ser que você demore um pouco mais de tempo, ou gaste um pouco mais de grana, né? Eu sei que o timing, ele é algo muito importante, né? Então essa é a primeira forma de como aplicar tudo isso. E a segunda é eu te fazendo um convite para você conhecer o nosso trabalho da Zero Nova sem compromissos algum. Hoje a Zero Nova é uma aceleradora de mentores, a gente ajuda mentores a escalarem, implementando funis high tickets por você. Tá? Então, a gente tem um time de especialistas, a gente já tem uma metodologia que a gente vai fazer implementar no teu negócio para te ajudar a escalar. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Comenta aqui, deixa tua opinião se fez sentido, se gerou valor para você esse vídeo, e também deixa sugestões de próximos vídeos que a gente pode estar fazendo por aqui. Deixa os links nos comentários aí, não esquece de deixar teu like também, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, até a próxima.